Meu nome é Emma e, aos 34 anos, tenho o que a maioria das pessoas chamaria de uma vida de sucesso. Sou diretora financeira da Westbrook Industries, um trabalho que paga bem o suficiente para que eu não precise verificar minha conta bancária antes de fazer uma compra. Já faz anos que isso não é um problema. Tenho 2 apartamentos, um lugar bacana no centro da cidade, onde moro atualmente, e minha primeira propriedade nos subúrbios, que comprei quando comecei a ganhar bem. Se você perguntasse a qualquer pessoa que me conhece para descrever minha vida em uma palavra, provavelmente diriam estável e estariam certos, exceto por um furacão constante na minha existência tranquila, minha irmã mais nova, Lily. Lily sempre foi a rebelde da família. Enquanto eu estudava finanças e fazia estágios não remunerados, ela era pega saindo escondida para ir a festas. Quando consegui minha primeira promoção, ela me ligou de uma delegacia depois de ser multada por nadar nua na praia com as amigas. No ano passado, quando fechei um negócio importante no trabalho, Lily decidiu virar influenciadora e estourou o cartão de crédito dos nossos pais, comprando equipamentos de câmera que agora estão juntando poeira na garagem dela. Eu não namoro ninguém seriamente há 3 anos, desde que peguei meu ex na cama com a colega de trabalho dele. Aquela traição deixou marcas, e desde então, tenho focado na carreira. Lily, por outro lado, está com o namorado da faculdade, Jake. Há anos, eles finalmente vão se casar em 2 semanas, e os preparativos do casamento têm sido exaustivos. Mal a vejo ultimamente, exceto quando ela precisa de dinheiro para alguma coisa absurda. Eu estava no escritório revisando relatórios trimestrais quando meu celular vibrou com uma mensagem da Lily. Jantar em família hoje à noite na casa da mamãe e do papai. Estejam lá às 19 horas. Coisas importantes do casamento para discutir. Suspirei, já sabendo exatamente o que coisas importantes do casamento queria dizer era código para a Emma precisa pagar por algo caro. Eu já tinha dado a ela $25.000 para o casamento. Era para cobrir tudo, mas, de algum jeito, sempre surgia mais alguma coisa. No mês passado foi um carro antigo para ela sair da cerimônia. Antes disso, uma fonte de champanhe que precisava de seguro especial. Eu estarei lá, respondi, já mentalmente preparando meu discurso de não. O casamento seria em apenas 2 semanas. Do que mais eles poderiam precisar? Quando cheguei na casa em estilo colonial dos meus pais naquela noite, senti imediatamente que algo estava errado. Mamãe, papai, Lily e Jake estavam na sala de estar, amontoados, conversando em voz baixa. O ambiente ficou em silêncio assim que entrei. Oi, pessoal, disse eu, pendurando o casaco no armário do corredor. Papai apenas assentiu com a cabeça, enquanto Lily e Jake trocaram um olhar que fez meu estômago revirar. Eu conheço minha irmã melhor do que ninguém e aquele olhar significava problema. Então, qual é a tal coisa importante do casamento? Perguntei, sentando em frente a eles. Vamos falar sobre isso durante o jantar, disse mamãe, conduzindo todos para a sala de jantar. O jantar estava estranhamente tenso. Papai falou sobre seu jogo de golfe, enquanto mamãe mantinha as taças de vinho sempre cheias. Lily e Jake mal tocaram na comida, ainda trocando aqueles olhares cúmplices. Finalmente, quando mamãe trouxe a sobremesa, Lily pigarreou. Emma, precisamos ter uma conversa séria. Me preparei por dentro. Deixa eu adivinhar. Vocês querem soltar pombas na cerimônia? Ou talvez contratar um avião com mensagem no céu? Não, nada disso, disse Lily, com uma expressão estranhamente séria. É sobre o seu presente de casamento pra gente. Levantei uma sobrancelha. Meu presente de casamento? Achei que os $25.000 que já te dei fossem esse presente. Bem, disse Lily, olhando primeiro para o Jake, depois para os nossos pais. Antes de finalmente se virar para mim, todos nós conversamos, e achamos que tem algo específico que você deveria nos dar. Esperei, garfo suspenso no ar. Seu apartamento, ela disse, por fim, aquele nos subúrbios, onde o Jake e eu moramos. Quase engasguei com o vinho. Como é que é? A gente ama aquele lugar. Jake entrou na conversa, como se isso explicasse tudo. Moramos lá há 3 anos, já é o nosso lar. Seria o presente de casamento perfeito. A gente já até planejou as reformas e escolheu os móveis novos, completou Lily com naturalidade. Por um segundo, achei que era uma piada, mas as expressões sérias nos rostos deles me disseram o contrário. Eles realmente achavam que eu deveria dar o meu apartamento, um imóvel que vale centenas de milhares de dólares, como presente de casamento.
Você só pode estar brincando, falei, colocando o copo sobre a mesa. Já te dei $25.000 para esse casamento. Sem contar que vocês moram no meu apartamento há 3 anos. E eu nem cobro aluguel, nem conta de luz, nem nada. O rosto da Lily ficou vermelho, visivelmente irritada. A gente pensou que você ficaria feliz em ajudar a gente a começar a vida de casados, doando o apartamento. Doando minha propriedade, pela qual trabalhei duro. Eu podia sentir a pressão subindo, o sangue fervendo. Você tem ideia de quantas horas eu trabalhei para conseguir pagar aqueles imóveis? Quantos anos eu levei para quitar aquelas hipotecas? A voz da mamãe me cortou. Suave, mas firme. Não seja tão gananciosa. Você é bem-sucedida. Já tem outro apartamento. Sua irmã vai se casar. Seria um gesto lindo da sua parte. Olhei para ela, incrédula. Gananciosa? Eu venho sustentando a Lily há anos. Paguei o carro dela, as últimas férias. E agora, esse casamento luxuoso. E eu sou a gananciosa? Como você ousa? Comecei a dizer. Mas Lily já estava de pé, gritando. Você acha que é perfeita, né? Com esse seu emprego chique e seus 2 apartamentos. Fiquei paralisada, atordoada com a explosão repentina. Você é egoísta, Emma. Tudo que você faz é pensar em si mesma, ela continuou, cuspindo as palavras. Olha para você, 34, quase 35 anos, sozinha, envelhecendo a cada minuto, sem marido, sem filhos, sem nada. Em alguns anos, ninguém mais vai olhar para você como uma mulher. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Olhei para os meus pais, esperando que alguém interviesse, que dissessem que ela tinha ido longe demais, mas eles apenas ficaram sentados, em silêncio, concordando. Sua irmã tem razão, Emma, disse mamãe, num tom calmo, como se estivesse dizendo que a chuva ia cair. A Lily encontrou o amor. Ela está construindo uma vida com o Jake. Você deveria apoiá-la. Afinal, não é como se você tivesse uma vida pessoal na qual investir. A sala começou a girar. Minha própria família, as pessoas que supostamente me amam incondicionalmente, estavam me atacando, por não doar a minha casa. Pior ainda, estavam usando o fato de eu ser solteira como uma arma contra mim. Eu não acredito no que estou ouvindo, falei, quase num sussurro. Eu trabalhei duro por tudo que conquistei. A Lily mora no meu apartamento de graça há 3 anos. Eu dei $25.000 para esse casamento. E é assim que vocês me agradecem? Exigindo mais? Me insultando? Peguei minha bolsa e me levantei. Eu não vou te dar meu apartamento. Nem agora, nem nunca. Emma, senta aqui, papai ordenou. Mas eu já estava indo em direção à porta. Você vai se arrepender disso, gritou Lily atrás de mim. Vai acabar sozinha, com nada além do seu dinheiro e dos seus preciosos apartamentos. Bati a porta com força atrás de mim e praticamente corri até o carro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Assim que entrei, deixei escapar um soluço que estava segurando desde a mesa de jantar. Como eles puderam fazer isso comigo? Como puderam me tratar como se eu não fosse mais do que um caixa eletrônico, com um imóvel para doar? Dirigi sem rumo por um tempo. Sem a menor condição de ir direto para casa, acabei parando no estacionamento de uma cafeteria. Entrei, eu precisava respirar, me acalmar antes de encarar qualquer coisa. Um café preto grande, por favor, pedi ao barista, minha voz ainda instável. Sentei num cantinho, tentando recuperar o controle. Foi quando meu celular começou a vibrar sem parar, chamadas da minha mãe, do meu pai, da Lily. Coloquei no silencioso e deixei virado com a tela para baixo em cima da mesa. Mas as mensagens começaram a chegar logo depois. Mamãe, Emma, por favor, volte. Vamos conversar racionalmente. Papai, seu comportamento foi inaceitável. Ligue para nós imediatamente. Lily, você sempre teve ciúmes de mim. Seu relógio biológico tá correndo. Tic-tac. Lily, de novo, não é à toa que você continua solteira. Quem iria querer alguém tão frio e egoísta? Lily, você parece ter mais de 34. Essas rugas não vão sumir sozinhas. Desliguei o telefone, desliguei tudo, a crueldade daquilo tudo era demais. Essas eram as pessoas que deveriam me amar, me apoiar. Em vez disso, estavam me tratando como um obstáculo, um empecilho para os planos deles, planos que envolviam tomar o que era meu. Enquanto tomava o café, tomei uma decisão. Amanhã, depois do trabalho, eu iria até o apartamento no subúrbio e avisaria a Lily e o Jake que precisavam se mudar.
Eu já tinha sido generosa demais, deixando eles morarem na minha casa. E foi assim que me pagaram, pois agora acabou. Eles tinham 2 semanas até o casamento, tempo mais do que suficiente para encontrar outro lugar. No dia seguinte, no trabalho, mal consegui me concentrar. A conversa do jantar ficava se repetindo na minha cabeça. A cada vez, eu sentia uma nova onda de raiva e tristeza. Quando deu 17 horas, eu estava pronta. Dirigi até o apartamento ensaiando mentalmente o que iria dizer. Eu não ia gritar, não ia chorar. Só ia informar que eles tinham 30 dias para desocupar o imóvel. Generosidade até demais, considerando que legalmente eu poderia exigir a saída imediata. Quando cheguei, percebi que o carro do Jake não estava no estacionamento. Melhor assim, seria mais fácil falar com a Lily sozinha. Caminhei até a porta e bati firme. Nenhuma resposta. Bati novamente, mais forte dessa vez. Ainda nada. Mas havia movimento lá dentro. Eu podia ouvir. Lily, abre, eu sei que você está aí, chamei, tocando a campainha repetidamente. Depois de vários minutos naquela situação, tentei usar minha chave. Não funcionou, confusa. Tentei de novo, forçando um pouco na fechadura. Foi então que percebi. Eles tinham trocado as fechaduras do meu apartamento. A audácia disso era de tirar o fôlego. Com as mãos tremendo de raiva, peguei meu celular e liguei para Lily. O que você quer? Ela atendeu com a voz fria, sem o menor traço de arrependimento. Por que diabos trocaram a fechadura do meu apartamento? Exigi, tentando manter o controle. Houve um silêncio, e então, ela riu. Riu de verdade. Esse apartamento não é mais seu, Emma, é nosso agora. Você enlouqueceu? Aquele apartamento está no meu nome. Eu paguei por ele, é meu. Não por muito tempo, ela disse, com uma arrogância insuportável. E nem adianta ameaçar chamar a polícia ou me processar. Nós duas sabemos que você jamais teria coragem de levar sua própria irmã ao tribunal. Lily. Adeus, Emma. Ela desligou. Fiquei parada ali, encarando o celular como se ele pudesse me dar alguma explicação lógica para tudo aquilo. Meu primeiro impulso foi ligar para os meus pais. Certamente eles fariam Lily recobrar o juízo, certo? Mas então lembrei dos rostos deles na noite anterior. Aprovaram tudo com silêncio. Não levantaram a voz uma vez sequer para me defender. Eles não ajudariam, nunca ficaram do meu lado e não era agora que isso ia mudar. De volta ao meu apartamento, me servi de uma taça generosa de vinho e me joguei no sofá. Minha mente girava, tentando encontrar alguma solução. Eu podia chamar um advogado, podia chamar a polícia. Mas será que eu queria mesmo ver minha própria irmã presa? Apesar de tudo, o pensamento me deixava desconfortável. Enquanto eu pensava nas opções, o celular vibrou. Uma notificação. Lily tinha postado algo novo nas redes sociais. Contra o meu bom senso, abri o aplicativo. Meu estômago revirou ao ver a postagem. Com o coração pesado, Jake e eu, junto com nossos pais, decidimos não convidar minha irmã Emma para o nosso casamento daqui a 2 semanas. Alguém que não age como família não merece fazer parte do nosso dia especial. Estamos ansiosos para comemorar com todos os nossos verdadeiros entes queridos. A publicação já estava cheia de comentários. Primos, tias, amigos da família todos confusos, perguntando o que aconteceu. Lily não respondia a ninguém, deixando todos especulando. Logo meu celular começou a tocar. Chamadas de tias, tios, parentes que não me ligavam há anos querendo saber o que houve. Eu ignorei todos. O que eu poderia dizer? Que minha irmã exigiu meu apartamento como presente de casamento, e quando eu recusei, toda a minha família se voltou contra mim? Desliguei o celular. Terminei minha taça. E me servi de outra. Tudo parecia surreal. Como as coisas tinham desmoronado tão rápido. 24 horas atrás, eu era só uma mulher indo para um jantar em família. Agora, eu era uma vilã pública, deserdada emocionalmente pela minha irmã 2 semanas antes do casamento dela. Mas, quando o choque inicial passou, algo começou a se formar na minha mente. Um plano. Lily e meus pais achavam que tinham vencido. Eles achavam que podiam me intimidar e manipular para abrir mão da minha propriedade. Estavam redondamente enganados. Se queriam jogar duro, eu também podia jogar e melhor. Mas eu precisava esperar o momento certo. O casamento seria em 2 semanas. Aquela seria minha oportunidade.
Essas 2 semanas se arrastaram como uma eternidade. No trabalho, me afundei em projetos só para manter a cabeça ocupada. Em casa, evitei redes sociais e deixei o celular no silencioso. De vez em quando, dava uma olhada nas mensagens da minha família, apenas para encontrar mais chantagens emocionais e insultos. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma tentativa real de consertar as coisas. Foi então que entrei em contato com o Jim, um chaveiro que me ajudou no ano passado, quando me tranquei para fora do meu apartamento na cidade. Jim, preciso de um favor especial, falei ao telefone. Pode dizer, Emma. Preciso que você me encontre na minha outra propriedade no dia 14. Os inquilinos trocaram as fechaduras sem minha permissão. Sem problemas, posso cuidar disso para você, respondeu ele, sem hesitar. Em seguida, reservei uma unidade de armazenamento próxima ao apartamento no subúrbio e paguei 3 meses adiantado. Também contratei uma equipe de mudanças para o dia do casamento, dando instruções bem específicas sobre o que precisavam fazer. E então, o grande dia chegou. Eu sabia que Lily, Jake, meus pais e praticamente toda a família estariam ocupados com a cerimônia e a recepção durante o dia inteiro. O momento era perfeito. Às 9 horas, encontrei Jim em frente ao meu apartamento. Enquanto eles tiravam fotos e brindavam com espumante do outro lado da cidade, Jim destravou a porta em poucos minutos, instalou uma nova fechadura e me entregou as novas chaves. Pronto, agora eles não entram mais, disse ele. Agradeci e paguei bem por seus serviços. Então entrei, e o que vi me deixou em choque. Lily e Jake tinham redecorado o apartamento inteiro sem minha autorização. Cortinas novas na sala. As paredes que antes eram bege agora estavam pintadas de azul escuro. Alguns dos meus móveis tinham desaparecido, substituídos por peças que eu nunca tinha visto na vida. A audácia deles me atingiu de novo. Eles realmente achavam que este lugar era deles. Respirei fundo e comecei a trabalhar. Encontrei algumas caixas grandes no armário de armazenamento e comecei a empacotar tudo que pertencia a eles: roupas, itens de higiene, livros, eletrônicos, tudo que fosse claramente deles ia para dentro das caixas. Demorou horas. No meio da tarde, já tinha preenchido mais de 20 caixas com os pertences deles. Às 15 horas, conforme agendado, os carregadores chegaram. Levem todas essas caixas para esta unidade de armazenamento. Entreguei o endereço e o código de acesso aos carregadores. Empilhem com cuidado para que fiquem acessíveis. Enquanto eles trabalhavam, me sentei à mesa da cozinha e escrevi uma mensagem para Lily. Parabéns pelo seu casamento. Espero que o dia tenha sido tudo o que você sonhou. Este é o seu presente de casamento. Está na unidade 247 da Vestige Sotorage. O código de acesso é 5529. Todos os seus pertences e os de Jake estão lá, embalados com segurança. Quanto ao apartamento, troquei as fechaduras. Agora que estão casados, tenho certeza de que entendem a hora de encontrarem o próprio lar. Esse é o único presente que você merece de mim. Não enviei imediatamente. Esperei até que os carregadores terminassem e eu estivesse de volta em casa, por volta das 18 horas. O apartamento agora estava vazio dos pertences deles. Olhei ao redor, observando as mudanças que tinham feito: as paredes pintadas, as cortinas novas, os móveis reorganizados. Daria trabalho restaurar tudo como antes, mas isso podia esperar. Tranquei a porta com minhas novas chaves e dirigi de volta para casa. Ao chegar, me servi de uma taça de champanhe e uma pequena celebração por ter retomado o controle da minha propriedade e da minha vida. Às 20 horas, quando a recepção de casamento já devia estar em pleno andamento, enviei a mensagem para Lily. A resposta foi praticamente imediata. Meu celular explodiu com ligações e mensagens da Lily, do Jake, dos meus pais e até de alguns parentes que estavam na festa. Não respondi a nenhum. Lily, você arruinou meu casamento. Como pôde fazer isso comigo? Mamãe, Emma, sua irmã está aos prantos. O que você fez? Papai, isso é um comportamento inaceitável. Ligue para nós agora. Jake, você não tinha o direito de tocar nas nossas coisas. As mensagens continuaram vindo, cada vez mais desesperadas, cada vez mais furiosas. Meus pais ameaçaram contar a toda a família que eu era uma pessoa horrível. Lily jurou que eu me arrependeria disso pelo resto da vida. Desliguei o telefone. Levei minha taça de champanhe até o banheiro e aproveitei um banho quente e demorado. Pela primeira vez em semanas,
Me senti completamente em paz com minhas decisões. No dia seguinte, dormi até tarde. Quando liguei o telefone novamente, haviam dezenas de novas mensagens. Apaguei todas, sem nem abrir. Em vez disso, abri meu laptop. Estava na hora de compartilhar minha versão da história. Fiquei em silêncio sobre os eventos recentes na minha família, mas acho que é hora de contar meu lado. 3 anos atrás, deixei minha irmã e seu noivo morarem, sem aluguel, em um apartamento que é meu. Recentemente, eles exigiram que eu desse esse apartamento como presente de casamento. Quando recusei, trocaram as fechaduras, se apossaram do imóvel e me excluíram do casamento. Ontem, recuperei minha propriedade e movi os pertences deles para uma unidade de armazenamento. Me dói ver minha generosidade recebida com tanto direito e apoio dos meus próprios pais a esse comportamento. Desejo o melhor a todos, mas por minha saúde mental, decidi me afastar desses relacionamentos. Hesitei antes de clicar em publicar. Pensei se estava sendo dura demais, se isso seria visto como lavar roupa suja em público. Mas então me lembrei do post que Lily fez, anunciando publicamente que eu não era mais bem-vinda no casamento. Lembrei das mensagens cruéis sobre minha aparência e minha vida de solteira. Eu merecia contar o meu lado. Cliquei em postar e fechei o laptop. Em poucas horas, minha postagem já tinha centenas de comentários. Para minha surpresa, a maioria era de apoio. Sua irmã é delirante. Exigir um apartamento de presente? Você já foi generosa deixando eles morarem lá por 3 anos e ainda queriam mais? Minha prima comentou. Raquel comentou. Agora entendi por que você não estava no casamento. Valeu a pena. Lily estava pedindo presentes absurdos para todo mundo. Ela literalmente me disse que o que eu tinha planejado não era bom o suficiente. Eu não esperava por esse tipo de apoio. Estava preparada para que todos ficassem do lado da Lily, como sempre faziam. Mas, para minha surpresa, várias pessoas começaram a me procurar dizendo que entendiam minha posição e que achavam que minha irmã estava sendo completamente irracional. Enquanto meus pais e Lily continuavam mandando uma enxurrada de mensagens, o tom começou a mudar da raiva para o apelo. Mamãe, Emma, por favor, liga pra gente. Precisamos conversar como uma família. Sua mãe está muito abalada. Isso não é bom para a pressão dela. Lily, você já deixou seu ponto claro. Podemos conversar agora? Mas eu não respondi a nenhum deles. Depois de anos sendo diminuída, tendo minha generosidade explorada, eu precisava de tempo e espaço para processar tudo. Uma semana após o casamento, pedi ao concierge do prédio para restringir o acesso ao meu apartamento. Por favor, nenhum familiar meu deve ter permissão para subir, sob nenhuma circunstância. 2 semanas depois, minha amiga Tasha me contou, durante um almoço, que Lily e Jake haviam cancelado a lua de mel para Bali. Eles estão dizendo que precisam do dinheiro pro aluguel agora, ela comentou. A Lily está por aí reclamando com todo mundo que você expulsou eles e que tiveram que procurar um lugar às pressas. Espetei uma folha de alface com meu garfo, tentando não revirar os olhos. Eles tiveram 3 anos para juntar dinheiro para um lugar só deles. Ao invés disso, repintaram meu apartamento sem pedir autorização e tentaram me tomar à força. Um mês passou, depois, outro. As ligações e mensagens de texto foram se tornando menos frequentes. De vez em quando, minha mãe mandava uma mensagem perguntando como eu estava, ou sugerindo tomarmos um café. Meu pai chegou a mandar um e-mail formal, querendo conversar sobre como resolver nossas diferenças familiares. As mensagens da Lily oscilavam entre acusações cheias de raiva e súplicas desesperadas para deixá-los voltar para casa. Mas eu mantive meu silêncio. A ferida ainda era recente demais. A traição, profunda demais. Em setembro, 3 meses depois do casamento, contratei pintores para restaurar o apartamento às cores originais. Troquei as cortinas que Lily tinha colocado e trouxe de volta os móveis que ela havia retirado. Com tudo de volta ao lugar, anunciei um imóvel para aluguel pelo valor de mercado, dessa vez. Enquanto isso, fui fazendo outras mudanças na minha vida. Toda essa situação serviu como um grande despertador. Percebi que tinha passado anos priorizando trabalho e obrigações familiares em detrimento da minha própria felicidade. Agora, eu estava decidida a buscar um equilíbrio melhor. Entrei para um clube de caminhada que se reunia nos fins de semana. E foi numa dessas caminhadas que conheci Daniel, um engenheiro ambiental,
com um sorriso fácil e um jeito gentil e atento. Começamos a conversar sobre a fauna local, e ao final do passeio, ele pediu meu número. Nosso primeiro encontro foi num pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Diferente dos meus relacionamentos anteriores, com Daniel não havia jogos, nem segundas intenções, só dois adultos curtindo a companhia um do outro. 4 meses depois do incidente do casamento, recebi uma carta formal dos meus pais. Dentro, havia um convite para o jantar de ação de graças. Sentimos sua falta, minha mãe escreveu no final. Por favor, considere vir. Lily e Jake não estarão lá. Fiquei dias pensando nesse convite. Uma parte de mim queria manter os limites que havia estabelecido. Outra sentia falta da família que eu conhecia antes da ganância e do sentimento de direito destruírem tudo. No fim, decidi recusar. Obrigada pelo convite, respondi. Ainda não estou pronta para uma reunião familiar, espero que entendam. Eles não responderam. Mas, na semana seguinte, recebi uma entrega no meu apartamento, um pequeno pacote da minha mãe. Dentro, havia um álbum de fotos da minha infância junto com um bilhete. Tenho refletido sobre onde tudo deu errado. Sinto muito por termos te machucado. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Coloquei o álbum na estante. Ainda não estou pronta para folheá-lo, mas também não consegui descartá-lo. Conforme o Natal se aproximava, Daniel me convidou para celebrar com a família dele. Sem pressão, ele garantiu, sorrindo. Mas eles adorariam te conhecer. Eu aceitei. A família dele era calorosa e acolhedora, sem aquelas correntes invisíveis de competição e julgamento com as quais cresci. A mãe dele me abraçou como se já nos conhecêssemos há anos. O pai manteve minha taça de vinho cheia a noite toda. No fim da noite, percebi que me sentia mais em casa com aqueles estranhos do que com minha própria família nos últimos anos. Sua família é maravilhosa, eu disse a Daniel, enquanto ele me levava de volta para casa. Eles gostaram muito de você, ele respondeu, segurando minha mão. Mas um aviso justo, minha mãe já está planejando o nosso casamento. Nós dois rimos, mas, diferente do que teria acontecido meses atrás, o comentário não me causou ansiedade. Ao contrário, senti um calor suave, uma esperança serena, pela possibilidade de um futuro com aquele homem gentil e estável. Em janeiro, 7 meses após o fiasco do casamento, recebi uma mensagem da Lily. Estou grávida, para agosto. Sei que as coisas não estão boas entre nós. Mas achei que você devia saber, você vai ser tia. Não respondi de imediato. A notícia me provocou sentimentos complicados. Alegria ao imaginar uma sobrinha ou um sobrinho. Tristeza pela distância familiar que talvez me impedisse de conhecer essa criança. Sim, um pouco de raiva porque não sabia se Lily estava usando essa notícia como mais uma forma de me manipular. Depois de pensar bastante, enviei uma resposta simples. Parabéns a vocês dois. E a vida seguiu. Meu relacionamento com Daniel se aprofundou. Aluguei meu apartamento no subúrbio para um jovem casal de profissionais que pagava o aluguel em dia e, felizmente, não esperava que eu lhes desse o imóvel de presente. No trabalho, fui promovida novamente, tornando-me uma das executivas mais jovens da história da empresa. De vez em quando, ainda pensava na minha família e em como tudo havia se distorcido de forma tão surreal. Me perguntava se um dia conseguiríamos reconstruir alguma coisa. Se haveria espaço para cura após uma quebra de confiança tão profunda. Mas, por ora, eu estava focada em construir uma vida nova, uma vida baseada em respeito mútuo, cuidado genuíno, e não obrigação ou exploração. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava genuinamente feliz,